Fala, vascaínos. Eu sou o Washington, bem-vindos ao canal Vasco e Mais. E hoje, vídeo de pré-jogo, Vasco da Gama e Olímpia, direto de São Januário. Jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo, minhas impressões, expectativa. E é um jogo que ele pode ter um impacto brutal para o restante da temporada do Vasco, ou pelo menos para as próximas semanas. Então, antes de começar a falar sobre o jogo propriamente, peço a vocês mais uma vez se inscrevam no canal, me ajudem a fazer o canal crescer. Deixa o like, comente aqui o que você espera sobre essa partida de hoje. Bom, a tendência para o jogo de hoje é que o Vasco escale um time reserva barra misto, né, pelo que eu tenho visto nas prévias. Então, alguns jogadores considerados titular nas prévias estão aparecendo que vão jogar, então são eles o Léo Jardim, o Saldívia, acho que basicamente só, né? O resto do time totalmente reserva. Ah, o Tietchan também, né? Que é um titular que a gente não entende, mas as prévias que eu vi, o Tietchan está escalado como titular. Então, é um jogo complicado, um time muito tradicional, um time muito grande, que é o Olímpia. É um clube acostumado a jogar Libertadores, competições sul-americanas. Então, é um time que tende a catimbar o jogo, tem alguns jogadores interessantes. Então, o Vasco precisa ficar atento, não entrar na pilha, na catimba. Eles vão tentar jogar no nosso erro, no nervosismo do time do Vasco, que com certeza eles sabem o ambiente que o Vasco está inserido nesse momento. Então, o jogo de hoje é fundamental por alguns fatores. Primeiro, ele vai servir de motivação, claro, evidente, para o jogo do final de semana, que é o clássico contra o Flamengo. Então, uma derrota hoje seria, assim, catastrófica para o público, né, vascaíno, que vai ainda comprar os ingressos para o setor, a torcida do Vasco, que restam para o jogo do final de semana, e para o anímico dos jogadores também, né. Outro fator também importante para esse jogo de hoje é a questão do treinador do Vasco, que é o Renato Gaúcho. Uh, eu sempre fui um cara que eu sou totalmente contra mudança constante de treinador. Então, para mim, trocar de treinador tem que ser sempre a última opção. E para mim é muito óbvio isso, porque a gente está mudando de treinador frequentemente e os resultados nunca vêm. Então é claro que o problema não é o treinador. Sempre o treinador ele é parte do problema, mas ele raramente ele é o problema principal. Eu acho que, por exemplo, no caso do nosso antigo treinador, que é o Diniz, se tornou realmente insustentável, então ele precisava sair, precisava ser trocado. Acho até que o Vasco demorou um pouquinho para fazer essa troca, poderia ter trocado um pouco antes, mas eu fui daquela turma ali que estava resistente, não, vamos manter, vamos tentar, durante muito tempo. E a gente tem que. Eu procuro ser um cara muito realista, né? Então a gente tem que encarar a realidade. Se o Vasco não conseguir um bom resultado hoje e no final de semana, a pressão vai ficar muito grande em cima do treinador. Principalmente por algumas insistências que ele tem tido, né? De manter o David no time titular, por exemplo, essa um pouco menos. Eu sou um cara até que compreendo, mas optaria por trocar. E eu acho que domingo ele vai manter o David no time titular, tá? É o que eu acho. A tendência é que a gente fique sem a bola, então a gente já falou sobre isso, questão de velocidade, de contra-ataque. Então eu acho que o David vai ser mantido no time titular. E principalmente do Tietchan, que é um jogador assim, que ele tá sendo um jogador nulo no campo, né? Eu falo que ele não ajuda no ataque, não ajuda na defesa. Então um jogador que a torcida tá sem paciência com ele. Tem feito jogos muito ruins. Eu não sei qual seria a opção mais viável de jogador para se colocar no lugar do Tietchan. Então, a gente tá com alguns problemas ali, alguns jogadores jogando abaixo do que podem. E a questão do treinador é o seguinte: eu acho que o Renato tem feito escolhas mínimo questionáveis, tem mexido no time, do meu modo de ver, não tem mexido bem, não tem feito boas escolhas, mas é aquela questão, né? A gente não vê o dia a dia, a gente não vê o treinamento, então a gente procura sempre ter uma boa vontade com o treinador no começo, né, de trabalho e tudo mais. Assim, eu estendo essa minha boa vontade durante muito tempo. Acho que o Renato é um bom treinador, não vejo uma mudança futura com bons olhos, tá? Não acho que a gente vai cair para cima, embora tenha, por exemplo, Dorival Júnior no mercado, mas o que eu enxergo a partir de hoje? Acho que a gente precisa tentar vencer o jogo, de qualquer maneira, que seria de 1-0. Se a gente conseguir vencer o jogo bem, vai ser excelente para a sequência, né, do Renato e tudo mais. E pro anímico pro jogo contra o Flamengo, cara. Que assim, é o jogo que a gente precisa ganhar, que a gente quer ganhar. A gente tá tentando ganhar dos caras há muito tempo. Vai ser um jogo muito difícil, porque eu tenho visto os jogos do rival, né? Eles têm, principalmente em primeiros tempos, colocado um ritmo muito intenso, muito forte nos primeiros minutos, no primeiro tempo do jogo é, por inteiro. E, por outro lado, o Vasco tem feito primeiros tempos muito ruins. Então, assim, é uma coisa que
tende a não casar bem pra gente. A gente pode ter um primeiro tempo catastrófico, a gente vai precisar jogar mais atitude, mais personalidade, que é o que eu falo aqui, vem falando nos últimos jogos. Quem ganha jogo é jogador. Quem constrói resultado é jogador. É claro que tem toda a parte técnica, física, enfim, toda a estrutura que é montada ali pela comissão pro jogo, mas tem a questão do jogador, cara. E, assim, é difícil a gente raciocinar o que tá faltando. Qualidade técnica? Sim, também falta qualidade técnica, mas foi o que eu falei em um vídeo que eu já fiz aqui. Se vocês não viram ainda, assistam lá que eu falo sobre o nível técnico dos elencos da Série A. Tirando o Flamengo, Palmeiras e mais um ou outro que você queira escolher, é todo mundo muito parecido. Então tem elencos que são um pouco melhores, um pouco menores, melhores, um pouco piores, mas tá todo mundo ali mais ou menos na mesma prateleira. E eu acho que falta personalidade para os jogadores em alguns momentos. Para fechar o vídeo aqui, eu vou dar um exemplo claro disso. O próprio Fernando Diniz é conhecido como treinador que tem dificuldade para montar defesas. Ele tá no Corinthians há 6 jogos, é um tempo muito curto, mas não tomou nenhum gol. Gente, isso não pode ser coincidência. Mas isso tem muito mais a ver com uma cultura do clube, do time do Corinthians, do que propriamente do treinador. Cultura, clube, jogadores e depois treinador. Eu gosto muito de futebol americano e é muito comum nas franquias, né? Cada franquia tem uma cultura ofensiva, defensiva, de formar determinados tipos de jogadores, de maneira de jogar, de torcida, enfim. E os caras têm isso, de briga, de luta e tudo mais, que isso acaba impregnando o jogador de alguma maneira, e eles conseguem transportar isso para dentro do campo. Então, está mais do que claro o que está acontecendo lá. E eu acho que nos últimos anos, a gente, infelizmente, a gente construiu uma cultura de um time meio que, não sei se frouxa é a palavra, enfim, a gente construiu uma cultura que não é boa. A verdade é essa. E a própria postura do Vasco nos clássicos contra o Flamengo tem demonstrado isso. O último jogo a gente perdeu de 1-0, mas poderia ter sido 5. A gente errou em vários pontos. Tivemos um jogador expulso, na minha opinião, justamente. O Barros foi bem expulso naquele jogo. Embora o critério não seja igual, a gente sabe que não é igual para todos os clubes, né? Mas a expulsão dele acho que foi justa. Então, a gente precisa melhorar pro jogo de hoje, cara. A gente precisa ganhar o jogo. Precisa ganhar o jogo. E se não ganhar, cara, não... Se torcedor é passional, eu sou torcedor, eu procuro ser racional, mas eu sou torcedor. Então eu sei que se o resultado não vier, vão surgir cada vez mais questionamentos. E ainda bem que o Renato não vai estar hoje, né? Porque também ele lida muito mal com isso. É uma coisa que eu já temia antes. Ele tá sem nenhuma paciência para responder jornalista. E eu acho que os questionamentos que estão sendo feitos a ele são bastante pertinentes, né? Questionamentos que fazem sentido. Ele meio que não quer responder, cara como uma afronta, enfim. Por esse vídeo é isso. Peço pra vocês de novo, se inscrevam no canal, deixa o like. Vou voltar aqui no pós-jogo, se Deus quiser, de vitória do Vasco. A gente precisa ganhar esse jogo de hoje. Espero uma vitória. Se for uma boa atuação, melhor ainda. Se for gol de jogadores importantes, melhor ainda. Beleza? Tamo junto aí, Vasco da Gama sempre e fui!